Boa tarde a todos. Com grande alegria, abrimos o terceiro dia da Semana Jurídica do curso de Direito da FMU do segundo semestre de 2021. Hoje, em uma etapa muito especial da Semana Jurídica, pois nós estamos com as apresentações dos nossos alunos e preparamos, especialmente os alunos prepararam, não é isso? Apresentações muito importantes, muito relevantes, que mostram toda a força do corpo de discentes, do corpo de alunos da FMU. Então, tenho aqui comigo o Matheus e a Natália do GERC, tenho comigo também o Israel e o Lucas, que são os alunos que farão a apresentação das pesquisas, e tenho comigo também a professora Lidiane Duca, que é coordenadora adjunta e cuida de toda a organização do evento. Gostaria de saudar, inicialmente, então, todos que estão aqui comigo, na nossa mesa virtual, agradecer aqui a presença de todos e agradecer também aos alunos que nos assistem, aos professores que estão aqui conosco e ao público externo que nos acompanha. Lembro aos nossos alunos que nos assistem para que preencham o formulário que será disponibilizado a partir das 14h30 para que obtenham as horas de atividade complementar à palestra, o conjunto de palestras de hoje. Hoje é um dia diferente, hoje é um dia especial, valerá 5 horas de atividade complementar. Então, não se esqueçam de preencher correta e completamente o formulário que será disponibilizado. Hoje aqui na abertura, nós temos algo diferente e muito importante. O nosso roteiro contempla, nesse início, uma apresentação de um vídeo preparado com muito carinho para vocês pela Atlética 13 de setembro. A Atlética acabou de completar 40 anos de criação, não é? E tem desempenhado atividades muito interessantes. É verdade que, em virtude da pandemia, vocês estão sofrendo com o afastamento, não é? Eu vejo as publicações, então, todos sofrendo aí com o afastamento da Taguá, sofrendo aí com o afastamento dos jogos jurídicos, mas eu fui aos jogos, tá, ao tempo da minha faculdade, então eu sei como é interessante, como é importante. Então todos estão com saudades, mas a Atlética tem mantido as atividades dela, o pessoal continua treinando, e eu tenho certeza que no momento em que nós pudermos voltar, todos aqueles que até agora não tiveram contato mais profundo, mais pessoal com a Atlética, terão e ficarão bastante empolgados. Eu gostaria então de agradecer primeiro a presidente, a Eduarda Aguiar, e depois a vice, a Gabriela Sucar, pela preparação do vídeo que vocês assistirão agora em comemoração aos 40 anos da Atlética 13 de setembro. É uma grande satisfação para nós termos vocês aqui e eu gostaria, em nome da coordenação, em nome do curso de Direito, de parabenizar a Atlética por esse aniversário tão especial. E vou pedir, então, para que nós, nesse momento, antes de fazer as outras apresentações, passemos o vídeo que foi preparado pela Atlética para vocês. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Eduarda Aguiar, eu tô no 7º semestre e eu sou presidente da Atlética 13 de setembro, do curso de Direito aqui da FMU. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer o convite do professor Fábio Franco e da professora Lidiane por poder estar aqui com vocês na Semana Jurídica e por poder falar um pouquinho da nossa Atlética. O mês de setembro é sempre um mês muito importante pra gente, e em especial esse ano, que a gente comemora 40 anos de história e tradição. Então a gente preparou um vídeo para mostrar para vocês o que é a Atlética, o que a gente faz, quais são os nossos objetivos, e a gente também chamou algumas pessoas que passaram por aqui ao longo desses 40 anos
anos para estar contando um momento marcante que viveu aqui ao lado da 13. Então, você que é aluno novo, seja muito bem-vindo. Você que é aluno e não conhece a nossa Atlética, eu te convido a estar seguindo a gente nas redes sociais. E você que é aluno, que já conhece a gente e tem vontade de participar mais ativamente da Atlética, pode estar chamando a gente nas redes sociais. Se você tem vontade de participar de algum esporte ou de participar da parte administrativa da Atlética, pode estar mandando direct pra gente no Instagram. Pode ter certeza que vai ter um lugar especial pra você aqui na nossa Atlética. Eu espero que tudo isso passe logo, para que a gente possa se conhecer pessoalmente e que a gente possa também comemorar os 40 anos de história e tradição da nossa Atlética. Grande beijo! Fala pessoal, como vocês estão? Meu nome é Gabriela Sucar, eu tenho 25 anos. Estou no 10º semestre do curso de Direito aqui na FMU e atualmente eu sou a vice-presidente administrativa da Atlética. E dando continuidade no que a nossa presidente, a Eduarda, falou, eu vim aqui contar para vocês o que a 13 faz. A nossa Atlética é uma entidade sem fins lucrativos, é uma associação de alunos que está diretamente ligada à prática de esportes e à participação em campeonatos, além da promoção e organização de festas, como as nossas cervejadas e os nossos trotes lá na Rua Taguá. A gente também organiza e é responsável por ações solidárias que visam o bem da nossa sociedade. Para conhecer um pouquinho mais da nossa história, eu convido vocês para fazer uma tour pelos depoimentos dos nossos atletas e ex-atletas e também nossos atleticanos e ex-atleticanas. Vambora? Fala família 13, eu sou Felipe, ou Tico, faço parte da Atlética aí desde 2019, quando entrei na faculdade. Hoje eu sou DM do futsal, estou aqui para falar um pouquinho da Atlética para vocês, né? Compartilhar uma experiência minha, que quando eu penso em Atlética, eu só consigo lembrar da festa que foi quando a gente foi tricampeão nos Jogos Jurídicos, gol no último minuto, e aqui levamos para casa o futsal, tricampeão. É isso, valeu. Olá pessoal, meu nome é Radine Garcia, eu tenho 23 anos, eu faço parte das modalidades de jiu-jitsu, rugby e futsal desde 2017. Eu tive diversos momentos marcantes, muito bacanas, mas tem dois que tem no meu coração. O primeiro em 2018, quando o time de rugby ficou em segundo lugar nos Jogos Jurídicos, e em 2019, quando o time de futsal feminino conquistou o campeonato, e a gente foi o primeiro time de esportes coletivos femininos da FMU a conquistar essa medalha. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Denis, tenho 41 anos e entre indas e vindas estou há mais ou menos 10 anos em frente ao time da Direito FMU, ok? Categoria feminina. O ano de 2019 foi um ano muito marcante, onde nós conseguimos 2 conquistas, um vice-campeonato do JU, dos Jogos Universitários de Osasco, e o título, a medalha de ouro dos Jogos Jurídicos. Foi muito importante porque foi a primeira modalidade coletiva feminina que chegou a uma final, em 30 anos de jurídicos, aproximadamente, e foi a primeira a ganhar. Infelizmente, por conta da pandemia, né, foi o último jurídico, então somos os atuais campeões. Olá professores, olá alunos, é um prazer falar com vocês. Eu sou o Luiz de Donato, eu tenho 33 anos e eu fui presidente da Atlética no ano de 2011. Tive a honra de presidir a nossa entidade. Para mim, o momento mais marcante ali naquela época foi quando nós ganhamos o torneio do futebol de campo lá nos Jogos Jurídicos, goleando o Mackenzie por 4-1. Foi um momento único, um momento histórico para a nossa Atlética. Eu tenho muito orgulho de ser FMU. Beijos e abraços para todos vocês. Oi gente, eu sou a Gica, fui presidente da Atlética em 2017. Hoje sou vice-presidente esportiva dos Jogos Jurídicos Estaduais, da LAAGE. Venho convidar todos para participar da Atlética, fazer parte tanto da gestão como das modalidades, bateria, torcida. Garanto que os 5 anos da vida de vocês será muito feliz como foram os meus. Venho dividir com vocês uma conquista, que foi o 4º lugar no geral dos Jogos Jurídicos Estaduais, onde a gente vinha do último lugar de 2016, algo que nos deixou muito triste e que nós fomos à luta, tivemos muito treino, montamos modalidades que eram do zero, tivemos muita organização, determinação e conquistamos. Nunca vou me esquecer, foi um momento muito especial da minha vida e para minha gestão. Agora eu estou lá do outro lado, mas eu espero você para defender a nossa camisa. Um beijo. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Amanda, eu tenho 35 anos, eu fiz parte da Atlética dos anos de 2006 até 2011 e para mim tem 2 momentos muito marcantes. O primeiro como atleta, que foi ser vice-campeã em 2006 com o rende feminino, consegui essa medalha de prata. E o outro é como atleticana, que foi ver a gente sair daquela fama de atlética de festas e baladas
e mostrar que os nossos times também tinham poder, também conseguiam entrar em quadra e ganhar os méritos, ganhar as medalhas e conseguir o ouro aí. Então, obrigada por continuarem nossa história e vamos 13! Oi, eu sou o Lucas Lobo, diretor de modalidade da equipe de Jiu-Jitsu da Atlética 13 de Setembro. Estou aqui para falar um pouco sobre nossa experiência nas últimas competições e perspectiva para as próximas. Bom, em 2018 e 2019 conseguimos um ótimo resultado, ficamos em terceiro lugar nos jurídicos. Porém, sabemos e queremos muito mais. Para isso que retornamos aos treinos e voltamos todos empenhados e motivados para conseguirmos o título, sermos pela primeira vez campeões dos jurídicos. Oi, eu sou a Daphne, tenho 23 anos, estou na Atlética desde 2018. Hoje eu sou auxiliar do time de vôlei e um dos momentos mais marcantes com a 13 foram os nossos títulos, que fomos campeãs do Jude em 2018 e fomos também 2 vezes vice-campeãs do Interatléticas e no final do ano de 2019, Boys Jurídicos, sensacional, fomos campeãs do torneio do campeonato da FATEC. Isso foram os meus melhores momentos com a 13. E é isso aí, valeu. Oi, 13, satisfação tá aqui, 40 anos de Atlética, semana jurídica. A minha vida acadêmica foi sempre na Atlética, do primeiro ao quinto ano. Meu namoro começou lá, teve o Nabuco, bateria. Até hoje eu no fórum dou uma olhada, vejo um promotor ou um juiz e falo, esse cara aí foi pros jogos. Não esqueçam nunca jogos, festa, não esqueçam projetos sociais. Beijo no coração de todos. Fazem 40 anos que nossa história é construída, de degrau em degrau, capítulo por capítulo, geração por geração, e o que nos move sempre permanecerá: o amor, a garra e a vontade de representar o direito FMU. Ser 13 é ter um peso da vitória diferente, carregado de superação, repleto de improvisos, jogos de cintura e ensinamentos. Em 2020, nos deparamos com um grande imprevisto, junto à incerteza, a dúvida e o cuidado. Um vírus que veio para nos ensinar, nos driblar, fortalecer e nos manter mais unidos. Campeonatos paralisados, nossos cronogramas suspensos, sonhos adiados e planos alterados. Não estamos dando como anos perdidos. Estamos usando para colocar a nossa casinha no lugar e retornarmos ainda mais fortes e unidos. Geração estão indo e novas estão chegando. Não vivemos juntos essa troca, mas juntos estaremos pelo amor e pela 13. Nunca esqueceremos de onde surgimos, do lugar que nos fez feliz e de onde dependemos. O lugar de cada um sempre será aqui. As portas sempre estarão abertas e ser 13 é um eterno amor. Agora que vocês já estão por dentro de tudo que acontece na Atlética e de todas as nossas modalidades esportivas, viemos falar um pouquinho sobre os Jogos Jurídicos. Os Jogos Jurídicos Estaduais, ele é o principal jogos universitário das faculdades de Direito do estado de São Paulo. E melhor do que eu vir aqui falar sobre, é trazer um vídeo do Aftermovie dos Jogos Jurídicos de 2018 para vocês saberem do que a gente está falando. Com um vídeo a gente se despede, agradecemos a paciência de todos que assistiram até o final e estaremos sempre com as portas abertas para vocês. One clock. Who's gonna get to the top? Yeah. One shot, one clock. Who's gonna get to the top? Who's gonna get to the top? Who's gonna get to the top? The gloves are coming off. The gloves are coming off. Whoever we come across, on sight we taking off. Tonight the world is ours. Tonight the world is ours. The gloves are coming off. The gloves are coming off. Quando a solidão for te encontrar, crie asas e comece a voar. Temos o mundo inteiro a descobrir. E você é o meu. Parabéns
a Atlética 13 de Setembro pelos 40 anos. O vídeo muito interessante, muito legal, mostrando as diversas modalidades nas quais os alunos competem. E eu tenho certeza que muitos de vocês se identificaram e procurarão a Atlética para que possam, caso queiram se dedicar ao esporte universitário, que é algo muito interessante, tenham condições de fazê-lo. E, eventualmente, caso entendam que o esporte não é para vocês, a torcida sempre será, não é? Então, tem a bateria, tem a torcida, tem as festas, tem as atividades sociais. Sigam o pessoal da Atlética nas redes sociais, participem das atividades da Atlética. Eu, como professor, eu reconheci diversos alunos para os quais tive a honra, a gratidão de poder dar aula. Uma delas, em especial, é a Radine. A Radine, eu dei aula para a sala dela e tive a grata satisfação de saber aí essa semana que ela foi aprovada no exame da OAB. Então, pessoal, participem das atividades, continuem estudando. Realmente é algo muito legal a Atlética, tá bom? Parabéns aqui nas pessoas, especialmente da presidente, Eduardo Aguiar, e da vice, a Gabriela Sucar, pela organização desse vídeo mostrando todas as atividades da Atlética. Parabéns. Seguimos, então, com o nosso evento, passando à apresentação do GERC, que é o Grupo de Estudos em Resolução de Conflitos da FMU, um grupo formado por iniciativa dos alunos, um grupo formado para competir, para estudar, para se aprofundar nesse tema tão importante que acaba sendo tratado na faculdade em duas disciplinas. Nós temos aí a disciplina de meios adequados de solução de conflitos e a disciplina de estágio em mediação, conciliação e arbitragem, mas que, claro, cabe em relação a ele um aprofundamento, e os alunos foram atrás disso, e eu tenho aqui a grande honra de recebê-los. E recebo, então, aqui a Natália e o Matheus para conversar um pouquinho mais a respeito do GERC. Gostaria de perguntar, então, primeiro ao Matheus, como que ocorreu a criação do grupo? Bom, boa tarde, professor Fábio. Eu gostaria de começar agradecendo aí pela oportunidade de compartilhar um pouquinho a experiência que eu tive, que tivemos também no GERC, né, principalmente na competição de direito tributário, que foi a primeira, foi a pioneira do grupo aí. Então, é muito importante para mim estar aqui e poder compartilhar essa experiência. A criação do grupo ela foi bastante peculiar, digamos assim. Eu fiquei sabendo por meio do professor Leandro, de Direito Tributário, né? Direito Tributário sempre foi uma matéria que eu tive muita familiaridade por causa do trabalho. E o professor divulgou, falou assim, olha, tem um grupo de alunos, um pequeno grupo que está se preparando aí para entrar numa competição representando a faculdade no multicorte, né? Que é uma competição em que várias faculdades criam grupos para poder debater temas, enfim, dentro de um julgamento simulado do Supremo Tribunal Federal. E aí, então, eu procurei o Israel, né, à época, e falei, poxa, eu tenho o interesse em participar, é uma matéria que eu tenho familiaridade, acho que eu tenho tudo a acrescentar ao grupo. E aí, então, juntamos, na época, eu, o Israel, o Thiago e o Arnaldo, nós éramos em 4, nós nos juntamos, então, e começamos essa trajetória aí de criar esse grupo aí de estudos em resolução de conflitos, né. Foi uma experiência muito incrível, que a gente vai falar aqui, acredito, durante o painel. Foi formado neste intuito de realmente aprender e desenvolver as nossas habilidades, tanto de conhecimento técnico-acadêmico, como habilidades profissionais, como de sustentação oral, que é exigida nesse tipo de competição, e também a habilidade de própria escrita técnica, né, que é algo que vai acrescentar de forma muito na nossa trajetória jurídica. Ótimo, obrigado, Matheus. Vou então perguntar para a Natália Branco como que o grupo se organiza quanto à sua atividade.
Boa tarde a todos, boa tarde, professor Fábio, professora Lidiane. Gostaria de agradecer aqui o convite e a minha presença no presente painel. Bom, o grupo se organiza quanto às competições, então nosso foco está sendo as competições. Então, esse ano, nós, no geral, já vamos participar de 3. Já ocorreu uma competição no início do ano, estamos em uma e estamos fazendo o processo seletivo para a próxima. Então, o grupo de estudos ele é focado em competições, porque nas competições que a gente consegue desenvolver todas essas características que o Matheus bem comentou. Então, nós temos um caso, nessas competições nós temos um caso, então nós trabalhamos como os advogados desse caso. Então, são temas muito específicos que é abordado nos casos, então nós estudamos muito a fundo cada tema. Então, muitos temas de direito civil que nós já vimos na faculdade, mas são questões específicas que nós temos que nos aprofundar e muitas vezes nós precisamos de um auxílio. Então, há muito esse contato com pessoas de fora, então nós temos esse contato com advogados especializados, não só advogados, mas até o momento nós tivemos mais contato com advogados especialistas naquela questão que nós precisamos de ajuda. Então, nós sempre tentamos abordar pessoas que tenham maior afinidade com o assunto, maior especialidade no assunto. Então, nós já trouxemos vários profissionais para fazer reuniões conosco, inclusive ainda o mestre em arbitragem internacional Augusto Garcia Sanjur, da Universidade da Pensilvânia. Então, nós conseguimos chegar até lá, né? Tudo por iniciativa dos alunos, mas a nossa organização é focada na competição, ainda que nós tenhamos um grupo de estudos, agora o de direito privado, então estamos caminhando para novos ares. Ótimo, obrigado, Natália. E o que vocês podem dizer a respeito da experiência que foi adquirida com o grupo, com a participação do grupo? A experiência é algo, assim, eu classifico primeiramente como assustadora e depois eu classifico com uma sensação de conquista. Assustadora porque quando você olha o painel das pessoas que estão ali no julgamento do caso que você vai sustentar, você vê nomes de diversos cantos do país, especialistas em direito. Eu vi, por exemplo, Fernando Zilvetti, vi Alberto Macedo, o próprio Luiz Gustavo Bichara, que é o procurador federal da OAB em matéria tributária. Então, quando você vê todos esses nomes, você fala, poxa vida, serei destruído se eu não tiver um argumento sólido aqui para defender a minha tese, né? E essa é a sensação que o advogado precisa ter, pelo menos penso eu, durante todo o exercício da sua profissão nos tribunais. É necessário que você esteja muito bem preparado, que você conheça muito bem os autos, porque você vai falar e vai ter que convencer a pessoa que está te ouvindo daquilo que você está falando, né? E eu me lembro que eu também, durante uma das etapas da competição, junto com a jogadora Thaís de Laurents, que hoje é conselheira do CARF, e eu lembro que ela me trouxe um ponto específico do caso que a gente estava estudando que me congelou. Eu falei, poxa, ela entrou num ponto que é muito difícil de eu rebater. Como eu vou lidar com isso durante a sessão, né? Porque é permitido aos jogadores fazerem perguntas, né? E aí, então, essa experiência, ela foi um misto de aprendizado, não só para a necessidade de preparação técnica, de estudo a fundo de doutrina, de jurisprudência, de posicionamento do Supremo, mas também na capacidade de falar e convencer as pessoas de que aquilo que você está dizendo é verdade, de que aquilo que você está dizendo merece crédito. Então, a experiência ela é assustadora nesse ponto de vista, mas, como eu disse, no final ela é uma conquista. Quando você passa por todo esse momento das sustentações orais, da análise dos memoriais escritos que você precisa entregar durante a competição, quando você ouve o feedback dos jogadores, daquelas pessoas que são referência na área e te parabenizam pelo teu estudo, pelo teu projeto, pelo que você desenvolveu, isso é muito animador, é uma conquista. Você olha para isso como algo que traz alegria para você. Então, a experiência é, sem dúvidas, uma coisa genial, surreal. Pode falar, Natália. O meu interesse em ingressar no grupo foi para me desenvolver, e eu acho que eu mais do que consegui fazer isso.
Então, como o Matheus disse, é assustador, realmente é muito assustador. A gente se cobra muito, então, como é um grupo formado por alunos, para alunos, tem essa cobrança interna. Então, não é o professor que está fazendo uma cobrança, é o próprio aluno, então parece que carrega um pouco mais, mas é uma experiência muito boa para a vida pessoal, porque você conhece muita gente nova, você faz amigos na faculdade. Nesse período de pandemia, eu, pelo menos, acho muito difícil você conhecer pessoas novas, mas você acaba conhecendo muita gente nova, muita gente legal, muita gente que talvez você não teria contato se tivesse no presencial. E para a vida profissional, eu sei que eu estou me desenvolvendo como advogada aqui no grupo. Independente de eu estar fazendo estágio ou não, de eu estar estudando ou não, mas eu me sinto me formando uma advogada dentro do grupo de estudos. Porque, como eu disse, nós tivemos uma competição esse ano, no início do ano, da Camagro. Então, foi uma competição de arbitragem em agronegócio. Então, eu tive que estudar a fundo assuntos de propriedade intelectual e de cultivares, que são coisas que provavelmente eu não veria na faculdade. Cultivares eu acho que eu nunca veria na faculdade. E eu tive que aprender do início ao fim, pegar um caso do início ao fim, colocar no peito e falar, não, ele é meu cliente, eu não estou ganhando nada, mas ele é meu cliente e eu vou defender. Então, hoje eu me sinto muito mais preparada para tudo e qualquer coisa. Eu acho que a experiência é muito boa, mas também te dá muitos percalços que você vai crescendo. Então, é batendo que a gente evolui. E foi assim que eu consegui evoluir. Hoje eu sei que eu estou preparada para tudo e qualquer coisa, ainda mais porque eu continuei na competição, né? Eu continuei no grupo. Então, agora a gente está no Desafio LK, que é uma competição de mercado de capitais. E como todo mundo sabe, mercado de capitais é uma matéria que a gente não tem na grade. Então, nós colocamos a cara a tapa e tivemos que estudar, ter uma base geral de direito societário, entrar em mercado de capitais, como que ocorre negociações na bolsa, ações preferenciais, ações ordinárias. Então, foram coisas que nós tivemos que aprender sozinhos, sem ajuda de professores, porque, como eu disse, é um grupo de alunos para alunos. Então, fazer isso faz com que você se desenvolva muito. Literalmente, você sai da sua zona de conforto para uma zona de guerra, mas você evolui. Isso, com certeza. Eu tenho certeza que qualquer pessoa que participou do grupo tirou alguma coisa boa, se desenvolveu e hoje é um profissional muito melhor. Ótimo. Obrigado, Natália. Obrigado, Matheus. Então, quanto ao crescimento pessoal, acho que fica muito bem evidenciado que a participação no grupo ela é bastante importante. Até tem 2 dados aqui interessantes. O Matheus, ele foi, na competição, considerado o 2º melhor orador de toda a competição. E isso acabou sendo divulgado no Jornal do Bichar Advogados, que foi um dos principais juízes da competição. Eu queria que você falasse, então, um pouquinho disso, Matheus, por favor. Como o professor bem adiantou, né, eu tive a honra de ser premiado com a 2ª colocação no ranking de oradores da competição, né, e eu recordo uma experiência pessoal mesmo com o próprio Luiz Gustavo Bichara, né, que ele falou assim, pô, Matheus, ele esbarrou comigo no escritório de São Paulo e falou assim, pô, Matheus, se eu soubesse que você estava participando da competição, até puxava a sardinha pro seu lado, cara. Eu falei, não, que isso, a gente preza pela lisura do processo, a gente quer chegar lá com as nossas habilidades, né? Mas eu me recordo que eu participei dessa competição, né? O próprio Bichara foi um dos juízes na final, e eu lembro que quando houve essa notícia, circulou no jornal interno do escritório para 5 unidades do estado, e isso deu uma alavancada no meu perfil em si, a questão de que eu tornei mais conhecido dentro do próprio escritório de São Paulo, assim como nos escritórios das outras unidades. Tive algumas oportunidades dentro do escritório, em virtude disso, pude conhecer Brasília, através do escritório, acompanhar as sessões de julgamento do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça. O que eu trago de crescimento pessoal para vocês, de lição de tudo isso, é que quando você está nessa competição, como eu disse, você está na frente de nomes de pessoas que são reconhecidas na área, pessoas que entendem
da coisa, que estão ali, querendo ou não, observando o perfil das pessoas que estão participando da competição. E, por exemplo, a título de exemplo, a Clara, que foi uma competidora da Federal da Bahia, que estava na final, que estava o próprio Luiz Gustavo Bichara, ele falou, olha, qualquer um de vocês, se vocês se sentirem à vontade, vocês podem mandar o currículo para mim, né, para o meu escritório, que vocês têm porta aberta lá dentro. Ela veio para São Paulo, hoje é minha colega de escritório, né? Então, o crescimento pessoal, ele gira em torno disso. Você não está também só desenvolvendo as suas habilidades técnicas, acadêmicas, como você está promovendo a sua imagem pessoal perante pessoas que são reconhecidas na área. Então, é uma oportunidade, sim. Se você chega e mostra um conhecimento técnico genuíno, se você mostra uma habilidade técnica que você tem de entender, de assimilar, de convencer, você pode, sim, estar ali cavando uma oportunidade profissional e acadêmica. Tanto para um grupo de pesquisa, como hoje eu participo de alguns no IBDT relacionado a isso, mas também como profissionalmente hoje pelo escritório onde eu trabalho, que é uma das referências em direito tributário no país. Então, o crescimento profissional, o crescimento pessoal que nós temos durante essa competição, além das características individuais, é também um crescimento profissional, é também um crescimento técnico. Nós conseguimos oportunidades que talvez seriam mais difíceis de acessar sem essa visibilidade. O ditado está completamente certo, quem não é visto não é lembrado. Essas competições, elas também contribuem no crescimento pessoal, porque quando nós colocamos ali as nossas habilidades, quando nós mostramos do que nós somos capazes nessas competições, as portas vão se abrindo automaticamente. Então foi assim, uma experiência incrível nesse ponto de vista. Foi muito estudo, foi bastante dedicação, foi um crescimento pessoal também do grupo, né, porque a gente ficava sustentando um para o outro, falando ali os detalhes que precisavam melhorar, e no final, quando a gente chegou ali, que a gente conseguiu chegar no ponto que a gente chegou, a gente nota um crescimento pessoal e do grupo em si muito grande. É realmente uma experiência, assim, excelente. Parabéns, Matheus, excelente. E a Natália, eu soube que foi contratada pelo Tosini, que é um dos principais escritórios aqui de advocacia de São Paulo e do Brasil. Quer falar um pouco sobre isso, Natália, sobre esse processo? Posso falar sim. Bom, eu fui contratada recentemente pelo Tosini Freire, foi em maio desse ano, e foi logo em seguida que eu entrei no grupo de competição. Eu justamente entrei porque eu queria mudar um pouquinho a minha vida, né? Me inteirar em muito mais coisas, principalmente profissionais. Então, assim que eu entrei no grupo, eu conversei, principalmente com o Israel, que é quem vai apresentar aqui hoje. Eu falei, eu quero me desenvolver. E aí ele falou, aqui é seu espaço, é aqui que você vai conseguir alguma coisa, alguém vai te ver. Isso você pode ter certeza, você tem que confiar. Então, já vamos começar a mudando algumas coisas. Então, foi aí que me colocaram como principal oradora do mérito, né? E eu comecei a me portar à frente do grupo, tanto que agora eu tô aqui como uma das coordenadoras do grupo de estudos, e foi bem rápido. Eu entrei em fevereiro no grupo, comecei a me desenvolver, me colocar em curso, e outras pessoas começaram a me ver, e logo em seguida, foi um pouco que automático, eu tentei. Eu enviei o currículo, eu acho que na semana seguinte eu já estava dentro do escritório. Então, eu achei o que faltava em mim antes. Então, era me adentrar mais no mundo acadêmico, e foi a partir do grupo, de todas as características que eu consegui desenvolver, e de me colocar à frente de algo que eu acho que eu consegui esse mérito. Parabéns, Natália. E eu gostaria de, para finalizar, perguntar para vocês como que faz para o aluno, isso foi também objeto aqui de questionamento no chat, como que o aluno faz para participar do grupo de estudos? Como que existe um processo seletivo, enfim, como é que funciona? Então, nós estamos com um processo seletivo aberto para a primeira competição de Direito Constitucional, é um multicorte também, é a terceira competição esse ano. Então, nós estávamos com um processo seletivo aberto até o dia 16 desse mês, só que como teve uma procura, nós decidimos postergar até o dia 30,
Então, até o dia 30 de setembro, vocês podem estar enviando a carta de motivação e uma dissertação sobre liberdade de expressão para o nosso e-mail. Se vocês puderem, eu não sei quem é que está cuidando do chat, mas se vocês puderem colocar o nosso Instagram, que é o @jercfmu, é lá que tem maiores informações, é lá que tem o edital, na bio do nosso Instagram tem o edital, que tem certinho todas as informações, mas vai até a semana que vem. Então, para adentrar o grupo, geralmente é a partir das competições. Então, eu entrei por conta de uma competição, os demais também entraram nessa do Desafio LK e estamos fazendo nova seleção. Então, é a partir do momento que nós ingressamos em uma competição. Então, aqueles que queiram, o processo seletivo ainda está aberto, corram, é bem legal participar e não percam essa oportunidade. Caso vocês queiram maiores informações também, pode mandar mensagem no direct do GERC que a gente vai estar respondendo vocês. Parabéns, Natália, parabéns, Matheus. O GERC Obrigada. realmente é uma iniciativa muito interessante. Nós colocamos, sim, aqui no chat os contatos de vocês para que os alunos busquem participação, né, e vocês ganhem também nisso, tá bom? Então, muito obrigado aqui pela participação. E, na sequência, nós vamos seguir com a palestra do Israel Couto. Israel é nosso aluno e é um dos fundadores do GERC, não é, Israel? Seja muito bem-vindo. O Israel, ele vai falar sobre a extensão da cláusula compromissória de arbitragem a terceiro não signatário. Seja muito bem-vindo, Israel. É uma satisfação contar aqui com a sua palestra. Israel sempre sugere nomes, traz nomes aqui para a palestra, é um aluno bastante atuante. Então, eu agradeço aqui também a sua presença. A palavra é sua. Bom, em primeiro lugar, o senhor está me ouvindo bem? Sim, importante fazer essa pergunta. Tá ótimo. Bom, então, muito boa tarde, professor Fábio, professora Lidiane, aos demais que apresentaram, a Natália, o Matheus, esses que eu conheço bem. Agradeço. Eu só gostaria de fazer uma pequena correção, porque eu acho que a palavra palestra é muito cintuosa para que um graduando consiga fazer, pelo menos na minha qualidade, né? Mas eu vou tentar fazer uma apresentação de um tema que para mim é bastante interessante. Inclusive esse tema, essa ideia surgiu a partir da última competição, né? Foi um dos temas que nós tratamos. E aí, antes de começar, até antes de compartilhar aqui, eu deixar também um pouco do meu relato na competição, né? Hoje eu estagio no Demarest Advogados, né, na área contenciosa, faço parte do contencioso judicial e arbitragem. E a competição, com toda certeza, foi um grande impulso para eu poder chegar no escritório que eu estou. Idem a outras pessoas que participaram, né? Por exemplo, tem uma menina que participou na competição passada, ela foi para o Machado Meyer, né? O Thiago, que é quem aceitou a ideia de fundar o grupo junto comigo, ele foi para o Barbosa Mucinique Aragão e depois ele foi para o Lefosse. Então, sobre a visão de mercado, é muito real isso realmente acontece, só que, para além disso, o mais importante, na minha humilde opinião, é justamente a experiência que você vai ter como ser humano, né, e como acadêmico de direito. Todo mundo que entra, todo mundo que participa, passa a ter uma visão diferente, uma mudança de 180 graus na sua visão para com a faculdade, né, com o curso de direito em si, né. O professor Silvio de Salvo Venosa, que inclusive é um dos sócios consultores do Demarest, ele já falou várias vezes que o curso de direito, antes de tudo, é uma formação humana. Então, se você se forma, ou você faz o curso pensando só em OAB, só em concurso público, que pode ser necessário, e não há nada contra isso, mas se a sua formação é para isso, se a sua formação é para uma prova, então você tem uma formação limitada. E as competições a gente busca justamente ter o contrário, que é um aprofundamento muito mais técnico, um aprofundamento muito além do que a gente vê na sala de aula. Mercado de capitais, por exemplo. Pois bem, então eu vou me esforçar aqui para compartilhar a tela e tentar apresentar o meu singelo tema. Deixa eu ver se eu acho. Achei. Não sei se aparece para vocês.
Aparece sim, Israel. Aparece, professor? Maravilha. Pois bem. Então, vou deixar aqui no cantinho. E eu vou ir seguindo aqui, tá? Bom, então, antes de tudo, pessoal, a minha ideia aqui, tá? Não é ser uma palestra, não é ser uma aula, é justamente provocar, né? Essa ideia de provocar um debate, eu acho que seria o ideal para todos os tipos de aulas. Eu sou bastante influenciado por isso por conta do professor Leandro Trípode, que é uma pessoa que eu já tenho como amigo, o professor Luiz, por quem eu fui monitor 2 vezes, teve paciência para me aturar 2 vezes, por 2 semestres. E é interessante o contato que você tem com esses professores, que é sempre a ideia de provocar o aluno a sair da zona de conforto e pensar um algo a mais. E nesse algo a mais é que eu trouxe esse tema. A extensão da convenção de arbitragem a terceiros não signatários. Em primeiro lugar, tá? A arbitragem, como todo mundo sabe, esse ano já teve 2 palestras, a última do nosso amigo Lavo, né, que ele tratou muito bem do que é essa figura da arbitragem, essa figura tão emblemática, né, e ultimamente tão famosa. E aqui eu coloquei o nome terceiros. Na doutrina, pelo menos em alguns trabalhos de doutorado e de mestrado no qual eu tive acesso, falar que terceiro que não é signatário seria um pouco equivocado, ou totalmente equivocado, porque terceiro seria um nome bastante amplo. Mas a gente vai discutindo isso com o passar aqui dos slides, ok? Então, a minha ideia aqui é tentar passar o assunto a fim de que vocês conheçam, tenham acesso a esse tipo de informação, e se vocês quiserem, vocês possam buscar a mais, que é um assunto extremamente interessante, ok? Bom, então, a estrutura do meu trabalho, tá? Basicamente, ela vai passar por 4 pontos. As questões iniciais. Qual é o regime jurídico da arbitragem? Tá? Terceiros e partes. A importância do consentimento na arbitragem. As teorias de extensão da cláusula compromissória. Bom, as questões basilares, tá? Qual é o regime jurídico da arbitragem? O professor Carlos Alberto Carmona, que é um dos que escreveu a lei de arbitragem, junto com a professora Selma Lemes e o Pedro Martista Martins, o professor Carlos Alberto Carmona, ele deixa bem claro que esse tipo de discussão, qual é o regime jurídico, se é uma teoria contratual, jurisdicional, teoria mista, autônoma, acaba sendo uma discussão um tanto inócua, porque no final do dia isso não vai mudar muita coisa na vida de quem escolhe a arbitragem como método de resolução de conflito. Ainda assim, é importante que todos nós tenhamos uma ciência do que ocorre ali. E a doutrina, apesar de, falando de Brasil, né, há 25 anos que já tem a lei de arbitragem, vira e mexe você vê uma discussão que parece, pelo menos o que eu entendo quando eu leio os trabalhos e tal, é que ainda não há um consenso, né, não é 100% ratificado uma opinião una, ok? Então, o que acontece? A gente tem a primeira teoria, que é a teoria contratual. Essa teoria contratual é bem interessante a gente pensar que é sobre o seguinte aspecto, tá? Em primeiro lugar, a arbitragem, você só vai se vinculado a ela e você só vai ter o caráter de obrigação se você concordou, se você de forma expressa manifestou lá por meio de uma cláusula compromissória ou um compromisso arbitral, né? O que seria a convenção de arbitragem. A convenção de arbitragem no Brasil tem essa divisão, a cláusula compromissória e o compromisso arbitral. A cláusula compromissória, o nome já fala, né? É uma cláusula, então significa que está incerto em algum tipo de contrato. Olha, Citício, que é um sujeito que é bastante citado no curso de Direito, né? Citício, em algum momento, brigar com Maria, porque os dois têm um contrato, se tiver uma cláusula compromissória, eles se comprometem a resolver esse conflito, não no judiciário, mas numa câmara arbitral ou por meio de um único árbitro. A cláusula compromissória, então, ela é instituída no momento antes de haver a situação de conflito. Já o compromisso arbitral, ele pode ocorrer depois, tanto que há uma série de requisitos, no artigo 10º da Lei de Arbitragem, a Lei 9.307, que são requisitos que pregam a nulidade caso eles não forem cumpridos, ok? E a teoria contratual, ela vai ser basicamente o seguinte: eu tenho um contrato, e é a partir desse contrato que vai haver a jurisdição ou que os árbitros poderão decidir sobre o seu caso. Se não houver esse contrato, e somente porque é um contrato é que eu posso decidir na arbitragem, eu posso me submeter à arbitragem. Mas essa teoria, na minha humilde opinião, também na opinião de boa parte da doutrina,
é uma teoria um tanto vencida. E quem costuma pregoar ela são pessoas que têm uma certa formação processualista. Por exemplo, eu coloquei aqui o professor Teoria Albino Zavascki, JAS, né? Aponta que, por ser a jurisdição algo inerente e exclusiva ao Estado, nem se poderia, mediante lei ordinária, igualar a ato privado com ato de jurisdição, já que isso importaria rompimento do monopólio da função jurisdicional que pertence ao Estado por força da Constituição. Bom, principalmente na teoria contratual, quem defende isso, se percebe bastante que as pessoas acabam confundindo a ideia de jurisdição ao Estado. O que é jurisdição? É o que o Estado tem. E o que o Estado tem? Tem jurisdição. Eu não enxergo dessa maneira. Haja vista que a jurisdição, o jurisdictio, é o poder de decidir, de proferir uma decisão a respeito de algo. Sendo assim, essa teoria contratual, ela só confere à arbitragem um mero aspecto de acordo. Então, e isso também gera um problema, porque se você só tiver um acordo e você acabar descumprindo esse acordo, a ideia é que você teria que pagar uma multa para ir para o judiciário. E aí não faria sentido você escolher a arbitragem para você resolver o seu conflito, tá? A segunda teoria que a gente tem seria a teoria jurisdicional, que também é algo que ocorre na arbitragem, só que quem prega essa teoria como aplicável à arbitragem, a arbitragem é meramente jurisdicional. Também não vejo assim, até porque você só vai para a arbitragem por consentimento. Então, o que ocorre nesse tipo de teoria? O professor Julian Liu, um dos principais arbitralistas do mundo, o professor da Universidade de Queen Mary, que fica na Inglaterra, ele, nessa citação aqui, basicamente ele vai estar falando o seguinte: é como se o Estado outorgasse, deferisse ou permitisse que houvesse uma justiça privada. Novamente, embora haja a ideia de jurisdição, que é você poder proferir uma decisão, eu não concordo com a ideia, isso é o que eu estou falando, não concordo com a ideia que a jurisdição ela é privativa do Estado, a ponto que o Estado pode deferir ela a alguém, que se o Estado não deferisse, por exemplo, essa jurisdição seria inválida. A decisão ali ela não teria validade nenhuma. Não é assim que a gente entende, tá? Isso, por exemplo, se a gente pega na história, quando a gente pega na história do mundo, é muito comum que as pessoas não tivessem a figura de um juiz. E essa figura de um juiz, que não existia na época, o que acontecia? Se o homem da pedra A e o homem da pedra B tivessem um conflito porque o peixe, um achou que era do outro, é dele, o outro achou que era dele também, eles podiam conferir o poder de decidir a um terceiro, a um ancião. Então, esse poder de decidir não era necessariamente a figura do Estado, mas era das partes que poderiam conferir em comum acordo a um terceiro. E não necessariamente existia a figura de Estado ali. Aí a gente tem a teoria autônoma. Aliás, pulei uma aqui. Aliás, tem a teoria autônoma, é isso mesmo. A teoria autônoma, ela defende que a arbitragem é algo totalmente que não se enquadra nem com jurisdição, nem com contrato. Ela seria, especialmente no âmbito internacional, algo totalmente independente das questões legislativas e do judiciário de cada país. Também acho equivocado esse tipo de teoria. E eu acho equivocado pelo seguinte: a arbitragem, como eu já disse, ela tem um poder de jurisdicção, né? Você vai lá, confere aos árbitros, ou ao árbitro, ou à árbitra, ou às árbitras, né? O poder de decidirem a respeito de determinado conflito. Só que você não dá àquele ente privado o poder dele forçar, ele fazer com que você cumpra com aquela decisão, que seria o império, que isso, de fato, só compete ao Estado. O Estado é quem tem esse poder coercitivo. A pessoa privada, o professor Fábio, por exemplo, se combinar algo comigo e eu não fazer, ele não pode vir e me obrigar com um pedaço de pau. Ele vai ter que correr ao Poder Judiciário, e lá no Poder Judiciário ele vai entrar com uma série de medidas a fim de que eu acabe cumprindo com aquilo que eu estou devendo para ele. Então, a teoria autônoma, apesar de, em certa medida, chamar uma atenção, porque fala que a arbitragem não se vincula ao Estado, não se vincula necessariamente a nenhum tipo de lei, local ou internacional, ela padece no quesito execução, porque a jurisdição privada, se ela, caso uma das partes não queira cumprir aquilo que
foi decidido, aquilo que foi sentenciado, é preciso que você recorra a um poder maior para que haja a força vinculante daquilo que foi decidido. Essa força vinculante vai ser por meio de um poder coercitivo que só o Estado tem, poder de polícia ou etc. E, por fim, a teoria mista, que é a teoria que eu acredito. A teoria mista, ela fala o seguinte, tá? A gente tem aspectos contratuais e jurisdicionais. E como que isso se desenvolve? Mais ou menos. A gente tem uma relação sui generis. Por que aspecto contratual? Ora, lá no artigo 4º da lei de arbitragem, vai falar o seguinte, a cláusula compromissória é uma convenção, né? Então, eu e a professora Lidiane chegamos a um acordo para resolver os nossos conflitos, as nossas indiferenças na arbitragem, desde que trate de um direito patrimonial. E tem um aspecto processual, que é justamente como vai se desenvolver o poder de decisão. E esse aspecto processual da arbitragem, embora seja muito mais maleável do que é o processo estatal, temos a seguinte questão, que o poder dos árbitros só nasce se a convenção de fato for válida. Então é bem interessante observar por esse ponto. Para nascer a arbitragem, eu tenho que ter um contrato, mas como a arbitragem se processa, é uma questão processual. Pois bem, passadas essas questões, agora a gente chega aqui em terceiros e partes não signatárias da cláusula compromissória. Como eu disse lá atrás, partes, né? Eu dei uma olhada em alguns trabalhos, e especialmente doutorado e alguns mestrados, e as pessoas batem muito pesado. Olha, se você falar que é só parte, é algo que acaba sendo muito pesado, é muito amplo, é a técnico. Talvez seja, eu não enxergo como a técnico, mas talvez seja uma falta de um estudo um pouco mais detido, né? Uma pesquisa um pouco mais detida. Quem sabe eu não faço mestrado só para falar que não é isso, né? Mas a figura de terceiro é todo aquele que não faz parte do contrato originalmente. Se eu tenho um contrato de propriedade intelectual, por exemplo, como foi na nossa última competição, tem lá o grupo Casa Nova e Harvest Cotton. O grupo Harvest Cotton, ele licencia sementes para o grupo Casa Nova. Só que essas sementes, a propriedade intelectual de fato e de direito dela, pertence a uma empresa alemã que não fazia parte do contrato. Veja que apesar dela não ser parte signatária, ela ainda também é uma terceira. Então, para mim, falar que o terceiro, ele é muito amplo, é mais conveniente do que falar que seria técnico. Até porque a parte não signatária, ela está muito convencionada à relação que você tem com o contrato, mas no processo estatal, a gente tem, por exemplo, litisconsórcio unitário, litisconsórcio necessário, que tem relação direta com a ideia de que o quanto interessa aquela decisão ou o quanto interessa o assunto daquele processo, aquela parte que não faz parte necessariamente do que está sendo discutido naquele âmbito processual. Por isso, a gente tem algumas diferenças por desencargo de consciência. Com relação a terceiros, não consentiu, expressa ou tacitamente. Na arbitragem, ocorre a título de exceção. Aspectos processuais, tá, do não signatário. Consentiu, expressa ou tacitamente. A extensão da cláusula é no sentido de abrangência. Não é necessariamente multiparte. A gente vai ver o exemplo disso com relação à teoria dos grupos das sociedades. Mas só para adiantar e não ficar perdido, essa ideia de que não é necessariamente multiparte significa que aquele que tiver, aquela pessoa onde a cláusula compromissória vai se estender a ela, quando ela ingressar no procedimento arbitral, não necessariamente ela vai ser mais uma parte, formando um litisconsórcio. Tá? Pode ser que ela pertença ao mesmo grupo daquele que já estava discutindo lá originariamente. Ok? Pois bem, a importância do consentimento na arbitragem. A importância do consentimento é total porque esse é a raiz. É a força que vai dar, é o núcleo para toda a ação que se ocorre dentro da arbitragem. E isso se dá da seguinte maneira. O professor Venosa, que inclusive foi professor na FMU, ele diz o seguinte, um pressuposto do próprio negócio
que ora interferirá em sua validade, ora em sua eficácia, quando não na sua própria existência, se a vontade não houver sequer existido. A vontade é a raiz de todo e qualquer negócio jurídico. Tratando de arbitragem, tá? O ponto de partida da sua existência deve ser avaliada não somente pelo que está escrito, mas deve ser interpretado. Então, como que eu vou falar qual que foi a vontade, como que se origina esse consentimento das partes no âmbito da arbitragem? Por meio de uma interpretação detida a cada caso. O professor Guilherme Recena, ele fala o seguinte: os árbitros derivam seu poder da convenção arbitral e não podem exceder os limites dessa delegação. Então, imagine o seguinte, por essa afirmação do Guilherme Recena, se na convenção de arbitragem, tanto na cláusula compromissória, no compromisso arbitral, não existia a figura desse não signatário ou desse terceiro que não faz parte do contrato ali discutido, a princípio, a arbitragem não alcançaria ele porque ele não deu poder para os árbitros. Quem deu poder para os árbitros só foram aqueles dois originários do contrato principal. Mas não é bem por aí que funciona, tá? O Guilherme Recena, ainda na sua tese de doutorado, Partes e Terceiros na Arbitragem, ele traz uma figura que eu tentei desenhar dessa maneira aqui, tá? Ele fala um círculo e uma série de círculos, né, em torno do núcleo. Não está bem um círculo aqui, parece um bambolê, né? Mas finge que é o círculo. Lá no centro está a vontade das partes. E o que vai constituir a vontade das partes? Houve consentimento, e esse consentimento foi sem nenhum tipo de vício. O que seria algo que iria viciar, né, um consentimento? Você fez sob coerção, alguém colocou uma arma na sua cabeça, assina. Isso seria um tipo de vício que invalidaria, não produziria efeito se isso fosse constatado. Bom, os círculos em torno do núcleo são as questões inerentes ao que as partes consentiram e como isso deve ser manifesto na prática. E aí o que a gente tem? Conforme eu estou me afastando da vontade das partes no início, eu estou começando a atingir pontos cada vez que eu vou chamar de extensão. E essa extensão pode ser sobre o aspecto objetivo na arbitragem e a extensão sobre o aspecto subjetivo. É muito comum para quem estuda arbitragem se deparar com a seguinte informação: olha, eu tenho a extensão objetiva e subjetiva da cláusula compromissória. Gera bastante confusão, mas eu arrumei um método para nunca mais esquecer isso. Extensão objetiva é o que pode ser discutido na arbitragem? Direito patrimonial disponível. Ponto. É um direito patrimonial disponível. Acabou. É objetivo. Não é algo subjetivo que eu tenho que ficar caçando, tem uma série de doutrinas, teorias malucas. É muito simples isso. Extensão subjetiva. Quem são as partes? Já é algo que é muito mutável. Veja, inclusive, a nossa discussão. Um terceiro. Por que eu dou um terceiro? Porque pode ser um outro também. Pode ser o terceiro pode ser a Josefina, pode ser a Maria, pode ser o Fábio, pode ser a Natália, pode ser o Matheus, pode ser o Israel, pode ser quem for. Então, sempre que se fala de extensão subjetiva, é arbitrar com quem? A extensão objetiva é arbitrar o quê? Então, conforme eu saio do ciclo central, que é onde eu manifestei a minha vontade, eu vou me afastando, e conforme eu vou me afastando desse ciclo, eu vou observando aonde eu vou atingir. A extensão é objetiva, tá, até onde eu posso arbitrar, até onde eu posso discutir o que na arbitragem. Um exemplo, recentemente houve uma decisão no STJ que tinha uma cláusula compromissória num contrato de locação, e nesse contrato de locação, foi num shopping no caso, o locatário não pagou, foi para a arbitragem, na arbitragem foi decidido a respeito, né, que ele seria expulso lá do local. Quando foi para o Poder Judiciário, a discussão foi a seguinte: olha, apesar da cláusula compromissória ser válida porque o consentimento foi sem nenhum tipo de mácula, na arbitragem você não pode discutir questões que são inerentes ao Estado. É só o Estado que tem poder coercitivo de ir lá e forçar uma pessoa a sair da casa dela, por exemplo. Esse poder de execução. Logo, a extensão objetiva que foi observada a partir do ponto central, que é eu quero ir para a arbitragem, ela foi maculada em um desses ciclos. Olha, o que você veio discutir aqui, eu não posso. Ah, mas as partes eram válidas? Eram. Então, é sobre esses aspectos que a gente deve sempre observar. E aí, aqui a gente tem a figura dos artigos 112 e 113. Israel, isso para mim está muito confuso. Como que eu faço para poder entender o negócio jurídico?
Isso aqui, lembro de novo as aulas do professor Luiz, que vive falando, olha, entender direito civil é parte geral. Se entende bem a parte geral do direito civil, especialmente negócios e fatos jurídicos, especialmente esses 2 artigos aqui, na minha opinião, você vai conseguir lograr êxito no curso de direito, no curso de direito num todo, tá? O artigo 112 do Código Civil, ele vai falar o seguinte: nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciadas do que o sentido literal da linguagem. Ou seja, como é que as partes se manifestaram, qual que foi a intenção, como que foi o período de negócio para que elas firmassem aquele determinado contrato. Por fim, no artigo 113, no caput, fala o seguinte: os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar da sua celebração. A Lei de Liberdade Econômica adicionou o parágrafo 1º e o inciso 1º, que combina muito com o que a gente vai estar falando aqui. O parágrafo 1º do artigo 113 vai falar o seguinte: a interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que, como que eu devo interpretar esse negócio jurídico? Inciso 1º, for confirmado pelo comportamento das partes posterior à celebração do negócio. Significa que, para interpretar um negócio jurídico, não é só ler o que está na cláusula. Não é só ler o que foi falado na cláusula compromissória ou no contrato. É preciso que eu veja como que as partes de fato vêm se comportando. Outro exemplo, aquela questão do... Já finalizo já, professora. Aquela questão do... Perdi o raciocínio agora. Aquela questão do exemplo de aluguel, né? Olha, você todo mês tem que me pagar dia 15 e vinha na minha casa. Só que por 6 meses eu ia pegar o aluguel na sua casa. Eu queria um direito para você. Então, apesar de estar escrito algo, eu queria um direito, então tem que ser interpretado conforme foi a execução do contrato, e não necessariamente como foi escrito. Bom, então adiantando, a gente tem o seguinte: elementos para extensão subjetiva. Quem iniciou o processo, contra quem, signatário quer incluir um terceiro, qual é o interesse desse terceiro na arbitragem? Qual é a previsão legal para interpretar essa extensão? É sempre assim. Nunca é só olhar o que está na cláusula, nunca é só olhar o que está no contrato, literalmente. Com relação às teorias a teoria da extensão da cláusula compromissória, eu pontuei 2. Ainda bem que eu só pontuei 2. Terceiro beneficiário e grupo de companhias. Com relação ao terceiro beneficiário, ou third party beneficiary, na arbitragem, M&A, o pessoal é muito chique, gosta só de falar inglês, às vezes mal sabe falar português, mas gosta de falar inglês. Eu coloquei aqui também por desencargo de consciência. Tá aqui o seguinte: essa teoria trata da figura do terceiro beneficiário. Beneficiário e estipulação em favor de terceiro são questões diferentes, mas acabam se confundindo em determinado ponto a depender de quem você está lendo, tá? O terceiro beneficiário nasce de uma determinação legal. E com relação à estipulação em favor de terceiro, advém de uma convenção. No âmbito internacional, a gente tem os princípios da UNIDROIT, em especial o princípio de 2016, mas desde 2010, eu conferi a partir de 2010, não mudou, né? Está lá no artigo 5.2.1, né? Lá no item 1º, que fala expresso ou tácito. Mais uma vez, expresso, aquilo que eu coloquei no papel, ou tácito, o comportamento das pessoas no cumprimento daquela obrigação. Que significa o seguinte: aí eu vou dar um exemplo aqui, que foi da nossa última competição. Gavin cria semente. Ela licencia essa semente para a Harvest Cotton, que vai multiplicar essa semente. Eu, Israel Couto, junto com a com a Marcela Bonizzi, estávamos defendendo o Grupo Casa Nova. E o Grupo Casa Nova comprava essa semente. Determinado dia, o Grupo Casa Nova falou o seguinte: olha, não quero mais comprar esse tipo de semente aqui de vocês. Por quê? Porque eu desenvolvi uma nova semente. A Harvest Cotton veio e falou o seguinte: olha, mas essa semente que você desenvolveu é com tecnologia da Gavin Streaminer. Me paga royalties. Não vou te pagar royalties. Não, você tem que me pagar, tá no contrato. Se você desenvolver algo com base na minha tecnologia, você tem que tratar, você tem que me pagar. Eu não vou pagar, então vamos para a arbitragem, então. Vamos brigar. Beleza. Na hora de brigar, coloca a Gavin Streaminer ou não nessa arbitragem. Ela não foi parte no contrato, mas ela é uma beneficiária. E por ela ser uma beneficiária, a partir do momento que ela tem noção dos benefícios que aquele contrato, que ela não é parte, ela aceita de forma tácita, não de forma expressa, tem ciência daquela cláusula que está lhe beneficiando em algum momento, a cláusula compromissória vai se estender a ela num todo. Por quê?
partir do momento que você aceita os benefícios de um determinado contrato, você não pode só selecionar as cláusulas que lhe são mais benéficas. Você vai ter que arcar com tudo, inclusive a convenção de arbitragem. Então, foi essa discussão que a gente teve sobre o aspecto jurisdicional. Bom, ainda, de acordo com a Paula Butti Cardoso, admitir que terceiro pudesse se beneficiar do contrato e evitar a sujeição a determinadas cláusulas contratuais que lhe desfavoreçam, iria contra o interesse dos demais partes envolvidas, o que não é admissível e contraria a boa-fé contratual. Estou correndo aqui, tem mais só 4 slides, tá? Prometo. Bom, aí a gente chega aqui na teoria dos grupos das companhias, ou Group of Companies. Bom, muito basicamente, aqui fala o seguinte. Você tem várias empresas que se comportam como um grupo, que no caso do Brasil, no artigo 245 da Lei das Sociedades Anônimas, seria o grupo de fato. Você não há uma convenção, não há algo formalizado falando, olha, nós reunidos iremos nos comportar de maneira X. Conforme a interpretação que dá dos atos de vocês, a gente tira isso, né? Mas, o interessante da teoria dos grupos das companhias é o seguinte, como que é o comportamento econômico dessas empresas? Como que elas se afunilam, como que elas se direcionam para cumprir determinado tipo de obrigação? É aí que está o pulo do gato. Bom, a teoria dos grupos das companhias se divide em 2. Grupo de subordinação. As sociedades integrantes deste grupo perdem a sua autonomia gerencial, o que ocorre, por exemplo, no grupo, no grupo de sociedades de direito. E o grupo de coordenação. As sociedades integrantes deste grupo têm autonomia gerencial, mas todas se orientam em um único sentido. Tá? Bom, casos práticos. Para finalizar. Finalizar, nada melhor que caso prático. Na CCI, lá em 1975, o ano que minha mãe nasceu, a gente tinha o seguinte. Tinha uma empresa B, e essa empresa B tinha um contrato de empreitada com o senhor A e com a empresa A. Ocorre que, nesse contrato, apesar da empresa B ter contratado só com o senhor A e com a empresa A, mais empresas estavam envolvidas na execução do contrato. E aí, quando deu BO, quando deu o problema, o que acontece? Olha, eu quero que todo mundo aí esteja na cláusula, quero que todo mundo esteja na arbitragem. A empresa A, o senhor A, falou, não, essas empresas não precisam estar aqui. Não, precisa sim. E por que precisa? Porque é observado que, apesar de vocês, X e Y, ter ratificado a cláusula compromissória, todo mundo participou da execução. E todo mundo que participou da execução tem que estar aqui. Porque vocês que participaram da execução anuíram de forma tácita o contrato. Não precisaram assinar, pegar lá a caneta BIC e assinar o contrato. O fato de vocês terem se comportado como o contrato está e terem envolvimento econômico, de fato, com ele, vocês devem ser responsabilizados também pela sua prestação. Então, os principais pontos da sentença foram: as empresas do grupo atuavam em uma direção unitária, apesar delas serem independentes, elas todas trabalhavam para o mesmo fim econômico, no caso desse contrato de empreitada, e houve o consentimento tácito de alguma das empresas, quando elas, por exemplo, emprestavam as máquinas, faziam a manutenção das máquinas, voltavam lá para pegar todas as questões que estavam disponíveis também. Então, todos esses pontos são extremamente interessantes a gente observar no grupo de companhias. Bom, tem mais um caso prático, mas em função do tempo, eu vou para o final. Tudo bem, professora? Para a senhora não brigar comigo. Aí, no Brasil, a gente tem o grupo de fato, como eu falei no artigo 245. E o mais curioso nesse artigo é que você não vê falar a palavra grupo. É justamente a ideia de favorecer a sociedade coligada, controlada, controladora ou controlada. Dentro desse bojo, como que elas se organizam? Aqui, a prioridade é com relação à individualidade econômica e jurídica. Já com relação ao grupo de direito, a gente tem a questão, a sociedade controladora e suas controladas podem constituir, mediante convenção, um grupo. E dentro desse grupo eu posso criar uma entidade tão forte quanto as empresas que participam dela, tendo o seu próprio conselho de administração e etc. E os conselhos de administração daquelas empresas irão se submeter a elas.
Bom, as conclusões que a gente tira disso. Apesar das teorias existentes, é sempre observado o consentimento das partes sobre a égide comportamental. Das minhas pesquisas, é isso que eu estou tirando. Que, apesar de ter teoria disso, teoria daquilo, teoria do fulano, uma série de teorias, o que me interessa é saber como foi prestado esse contrato. Ou seja, eu não consigo pegar uma teoria e aplicar ela de forma taxativa falando que essa companhia ou esse grupo de empresas se enquadra aqui. É preciso que se observe como que foi prestado aquele determinado contrato que foi quebrado ou não. A vinculação de um terceiro será interpretada de acordo com a sua interferência no contrato. Se você ainda que você não tenha manifestado algo escrito, mas você se comportou para o funcionamento daquela cláusula, logo você deve participar da arbitragem ou do processo. E por fim, embora a arbitragem ela funcione sobre um aspecto instrumental, a arbitragem é processo, tá? Falam direito arbitral é processo. É processo. Eu uso a arbitragem para resolver um conflito. Nada mais que isso. Você não vai pagar 2 milhões de reais na arbitragem porque a arbitragem é legal. E por ela ser instrumental, o que se interessa a ela é o processo. São as questões procedimentais. Como que vai se desenrolar a prova, ouvir a testemunha, etc. Só que, quando se fala da extensão, ou seja, a extensão subjetiva, quando eu quero saber quem vai arbitrar comigo nessa arbitragem, é preciso que eu me vala necessariamente do que está sendo discutido no contrato. Nesse momento, a arbitragem deixa de ser meramente algo processual para se amparar diretamente no direito material também, para que então a gente consiga falar que fulano de tal ou Beltrano participe do nosso procedimento ou não. Bom, é isso, eu corri bastante aqui. Professora, não pega mágoa de mim, por favor. Nem professor Fábio. Israel, de jeito nenhum, parabéns pela apresentação, pela pesquisa. De fato, mostra o nível do GERC, que foi fundado também por você, e o seu nível, realmente, muitos elogios. Nós recebemos aqui dos professores e dos alunos no chat, parabenizando a sua palestra. E a única retificação que eu posso fazer aqui em relação à sua fala é que no início você disse que não seria uma palestra e foi. Você realmente trouxe aqui o tema em profundidade, com muita capacidade de oratória e realmente conhecimento do tema. Então, parabéns pela pesquisa, foi excelente. E nós, então, daremos aqui continuidade ao nosso evento, chamando o Lucas Rodrigues Marangão, que vai falar sobre a ilicitude das provas obtidas durante as operações de hackback. Lucas, seja muito bem-vindo. Acho que é a segunda vez que você participa aqui conosco, não é isso? E com um tema agora diferente. Então, é uma satisfação contar aqui com a sua presença. A palavra é sua. Boa palestra também. Obrigado, professor. Obrigado, FMU, pelo espaço disponibilizado, né? Uma boa tarde a todos, meus colegas, os professores restantes, equipe técnica. Vou compartilhar aqui o conteúdo para começar a apresentação, tá bom? Apareceu, né? Certo. Sim, está aparecendo aqui. Certo. Então, eu me chamo Lucas Rodrigues Marangão e o tema da minha apresentação é sobre a ilicitude das provas obtidas durante operações de hackback. Coloquei o parênteses, né, porque o tema da apresentação, na verdade, é discutir em quais momentos essas provas podem ser consideradas lícitas ou ilícitas. Então, por isso esse I entre parênteses, né, para invocar justamente a licitude ou ilicitude dessas provas. Mas vamos lá, então.
Então, para a gente começar falando sobre o hackback, né, a gente tem que retomar o que é a nossa sociedade na qual essa prática se insere, na qual ela tem uma grande relevância, né? E, bom, a sociedade na qual a gente vive ela pode ser chamada de sociedade da informação, né? Por que sociedade da informação? Porque nela a informação ela se torna um ativo principal. Qual é a história do surgimento da sociedade da informação? A sociedade da informação, ela surge a partir da década de 70, no ano que a gente tem as crises do petróleo, né? A primeira grande crise do petróleo em 1973 e a segunda grande crise do petróleo em 1979. Essas crises, elas vão gerar a necessidade de um novo paradigma de desenvolvimento capitalista no mundo. Porque o que elas fazem? Elas vão fazer com que uma matriz energética, no caso, a matriz energética petrolífera, ela se torne mais escassa. Então, para você conseguir manter um nível de acumulação, e, portanto, de desenvolvimento do capitalismo na sociedade atual, você vai ter que buscar um novo ativo. Qual vai ser esse novo ativo? A informação, né? Então, nesse momento a gente percebe uma série de reestruturações produtivas na nossa sociedade, e um elemento central dessa reestruturação produtiva é a utilização da informação. Então, a gente vai começar a ver o desenvolvimento de formas de participação dos trabalhadores na gestão das empresas, né? Nesse momento a gente tem uma mudança semântica curiosa, né, que os trabalhadores eles deixam de ser meramente empregados, os trabalhadores eles se tornam colaboradores, né? Não é simplesmente uma linguagem politicamente correta, mas existe um aspecto produtivo por trás disso, que é o fato de que os trabalhadores eles passam a contribuir para a gestão da empresa através de aportes que melhoram a gestão. O trabalhador ele fornece ideias para que a empresa funcione melhor, né? E em um outro sentido é o desenvolvimento das tecnologias da informação e da comunicação em um nível que hoje em dia se torna impossível a gente pensar em qualquer forma de sociabilidade na sociedade atual que prescinda dessas tecnologias da informação e comunicação, com raras exceções, né? E essa utilização ela vai das mais diversas esferas, né? Por exemplo, a política, a economia, o próprio ensino, como a gente está testemunhando agora, né? A gente está utilizando tecnologia de informação e comunicação, né? Então, essa é a sociedade da informação. E como a informação se torna um ativo econômico central, a gente começa a perceber que a informação ela vai se tornar alvo de atividades criminosas, né? Então começam a surgir criminosos que vão se especializar em explorar falhas de segurança, né? Falhas de bloqueio ao acesso à informação para poder obter algum tipo de lucro pessoal, né? Algum tipo de vantagem ilícita, né? Esse tipo de atividade ela recebe o nome de criminalidade informática. Segundo estudos, né, o volume de prejuízos gerado hoje em dia pela criminalidade informática em 2015, ou seja, 5 anos atrás, provavelmente hoje em dia esse volume é maior, né, foi de 3 trilhões de dólares, né? A título de curiosidade, esse volume, essa quantidade de dólares, ela é maior do que o PIB atual, o PIB de 2021 do Reino Unido, que é o sexto maior PIB do mundo, a sexta maior economia do mundo. A questão que se coloca é a seguinte, né, essas empresas elas vão ter que investir, né, em atividades de cibersegurança para coibir esse tipo de crime, gerando um prejuízo, né? Ou vão perder dados nesse sentido, que vão ser revendidos depois no mercado negro, né? Ou vão ter que buscar pesquisar novamente, né, um determinado conteúdo que pode ter sido criptografado e não é mais acessível à empresa. Então,
esses prejuízos eles não são transformados, esse volume de dinheiro não é transformado em pó, ele é redistribuído para a sociedade. A questão é que se coloca que, em vez desse recurso ficar acumulado dentro de uma determinada empresa, o que pode gerar o seu posterior desenvolvimento, né, ele é pulverizado, né, e, portanto, atrapalha o desenvolvimento das empresas e do próprio capitalismo nos marcos da sociedade da informação, né. Para combater esse tipo de atividade criminosa, se buscou pensar em várias formas de conter esse tipo de atividade delitiva, e uma delas, né, uma das estratégias que se adotou foi a prática do hackback. O que quer dizer hackback? O hackback ele também é chamado de ethical hacking, às vezes, ou de counter-hack. E a ideia, basicamente, é que você está hackeando o hacker, né, o criminoso cibernético, o criminoso informático que cometeu um delito contra a sua organização, né, ou a sua pessoa. O hackback, portanto, ele consiste na prática de invadir um dispositivo de um criminoso informático para impedir ou cessar um ataque cibernético em curso, para recuperar alguns dados que tenham sido obtidos durante uma incursão dessa natureza, ou então para identificar o criminoso, o agressor, né. Essa prática não se tem certeza ao certo de quão grande o número de empresas que se utilizam dessa prática, mas se tem noção de que é uma prática relativamente bem difundida no mundo corporativo, né. A título de curiosidade, né, o Adam Siegel, no livro The Hacked World Order, ele fez uma série de entrevistas com responsáveis pelo setor de cibersegurança de uma série de empresas, né, uma série de corporações dos Estados Unidos, e 1/3 dos responsáveis admitiu, em anonimato, que eles praticam o hackback como forma de combate à criminalidade informática, mesmo nos Estados Unidos essa prática sendo considerada legal, sendo considerada crime. Então, a gente não se tem dados disponíveis, mas é de se imaginar, assim, 1/3 dos responsáveis admite isso sendo crime, a gente imagina que talvez na realidade seja muito maior, e que a tendência, na verdade, tem aumentado, né, já que em 2016 já tem um certo lapso temporal, portanto, a tendência é que tenha ocorrido maiores investimentos nesse tipo de estratégia defensiva, né, até porque existem debates dentro dos Estados Unidos para tentar legalizar essa prática, né. É importante ter em mente que o hackback ele não é uma prática exclusivamente corporativa, né? Ele pode ser praticado por um governo, ele pode ser praticado por uma pessoa comum, né? Um usuário comum, mas a tendência é que quem se preocupe mais em utilizar essa prática sejam as corporações. A questão que se coloca, né, porém, é a seguinte: no caso do Brasil, né, trazendo o hackback para o Brasil, quando a gente busca tentar responsabilizar um criminoso cibernético pelos atos que ele cometeu, a gente pode utilizar as provas obtidas nesse tipo de operação. Então, vejam, o ordenamento jurídico brasileiro, ele estabelece o princípio de inadmissibilidade processual da prova obtida por meios ilícitos. Essa é uma previsão constitucional. Então, a questão que se coloca é: essas provas que são obtidas em operações de hackback que permitem a individualização e posterior responsabilização civil e penal de um criminoso cibernético, elas são consideradas lícitas, elas podem ser consideradas lícitas. Existe um entendimento doutrinário, né, e jurisprudencial, que a gente vai ver, de que em certos casos as provas obtidas de forma ilícita, elas podem se tornar lícitas, né. Uma dessas formas é através da legítima defesa. Por quê? A legítima defesa é uma excludente de licitude, previsto no artigo 23 do Código Penal, e a legítima defesa permite que provas obtidas ilicitamente sejam transformadas em provas lícitas e, portanto, se tornem
provas passíveis de serem utilizadas sem problemas em algum processo responsabilizando aquele criminoso, né? Eu coloquei aqui o entendimento, né, do Renato Brasileiro de Lima, um doutrinador. Em sentido semelhante vai o Augusto Nutt. E eu trago também o entendimento jurisprudencial do STF, né? Ou seja, a ideia que se coloca, né, a ideia que está por trás tanto desses doutrinadores que eu trouxe, quanto do STF, é de que as provas obtidas sob o manto da legítima defesa, elas permitem que, apesar de terem sido obtidas através de condutas que seriam ilícitas, elas podem se tornar lícitas. A questão que se coloca, portanto, o hackback ele pode ser considerado uma forma de legítima defesa, especificamente informática. Então, em princípio, olhando, né, de relance, a gente poderia dizer que o hackback ele poderia ser enquadrado nas condutas que estão tipificadas no artigo 154A do Código Penal, que é o artigo que criminaliza a invasão de dispositivo informático. Então, o artigo 154A ele diz, né, que é crime invadir dispositivo informático alheio, conectado ou não à rede de computadores, mediante violação indevida de mecanismo de segurança e com fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do titular do dispositivo ou instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita. Então, na medida que um determinado grupo de segurança cibernética ele invade o dispositivo de um hacker, né, utilizando a violação indevida de mecanismo de segurança sem autorização dele, ele poderia estar cometendo o ato de invasão de dispositivo informático, portanto, cometendo um crime. A questão que surge é que alguns doutrinadores e pesquisadores do direito têm se posicionado favoravelmente a classificar o hackback como uma forma de legítima defesa especificamente informática. E aí eu trago o artigo 25 do Código Penal, que define o que é legítima defesa para o ordenamento jurídico brasileiro. Então, segundo esses doutrinadores, segundo o artigo 25, entende-se legítima defesa a quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele uma agressão injusta, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Olhando, né, comparando o hackback com a legítima defesa tal qual ela está definida pelo artigo 25, a gente percebe que existem grandes aproximações, né, porque teoricamente a moderação está presente na medida que o hackback não vai causar nenhum dano ao criminoso informático além do necessário para cessar a invasão. Ela utiliza exclusivamente os meios necessários, portanto, os dispositivos e conhecimentos informáticos. Ele repele uma agressão injusta, né? No caso, a agressão injusta seria a invasão de dispositivo informático alheio, e ele busca proteger, né, o hackback busca proteger o direito à segurança informática, que é um direito em conhecimento nacional, não explícito, né, não expresso, e internacional, que já possui o reconhecimento internacional explícito do que seria a segurança informática, né, através da Convenção de Budapeste. Nesse sentido, portanto, existe uma forte aproximação entre a legítima defesa e o hackback, e, portanto, as provas obtidas durante as operações de hackback poderiam ser consideradas lícitas para serem utilizados em processo que responsabilizasse o criminoso cibernético, o criminoso informático. Então, o que se coloca é que existem situações que tornam problemática a adequação do hackback à legítima defesa e, portanto, tornam problemática a obtenção de provas lícitas, que podem ser posteriormente utilizadas para responsabilizar os criminosos informáticos, né? E essas situações elas têm que ser observadas pelas equipes de segurança informática para que as provas que eles eventualmente obtenham na operação de hackback não sejam tornadas ilícitas, né? Na medida que a operação ela ultrapassaria, né, o manto da legítima defesa. A primeira questão que se coloca é
quando a recuperação de dados obtidos por um criminoso informático se dá de forma que não é nem iminente nem atual. Porque, vejam, se a gente presta atenção, a legítima defesa ela define que ela tem que ocorrer a uma agressão que é atual ou iminente. Então, imagine uma determinada situação em que um hacker ele invade um sistema de uma empresa, obtém alguns dados sobre o segredo industrial dessa empresa e cessa a invasão. Ele continua ligado à rede de computadores por N motivos que sejam, né, e a empresa, cerca de uma semana depois, ela toma consciência de que ela foi hackeada e consegue rastrear ali de onde tem a partir daquele ataque, e a partir daí ela inicia uma operação de hackback para recuperar aqueles dados e identificar o criminoso cibernético para responsabilizar ele. Cabe falar que a agressão está sendo repelida, ela é atual? Não. A gente tem um lapso temporal grande. Tampouco ela é iminente, porque, enfim, ela já se consumou, né? Então, vejam, nesse caso, a obtenção de provas para responsabilizar esse criminoso cibernético provavelmente seria ilícita, né? Por quê? Porque ela não respeita a iminência ou a atualidade do ataque, né, que está sendo realizado. Existem alguns debates, né, sobre a adequação da legítima defesa justamente ao meio informático em razão dessa questão, porque, teoricamente, no meio informático, a atualidade, ou a iminência, melhor dizendo, a iminência do ataque, ela é uma constante, né? Basta eu clicar num link malicioso que está sempre disponível na rede, que eu já posso estar sob ataque. Seja como for, é muito mais difícil adequar um hackback que se dá muito posteriormente à finalização do ataque cibernético à legítima defesa, em razão do fato dessa recuperação de dados não se dá de forma iminente, nem tampouco atual, né? Outro caso que poderia gerar problemas, né, para a licitude das provas obtidas nas operações de hackback, né, nos casos em que os danos que são realizados ao dispositivo do hacker, ao dispositivo do criminoso informático, vão além do necessário. Para isso, é interessante fazer um parênteses, porque a cultura cibernética, a cultura hacker, né, a cultura da comunidade de segurança informática, tem bem estabelecido que, em muitos casos, os hackers, e os hackers sejam os white hats, né, que são os bonzinhos, né, os mocinhos da história, quanto os black hats, que são os malvados, né, os hackers criminosos, né. Existe uma cultura ali de identificação do hacker que está realizando a ação, né, a invasão do dispositivo informático, seja para defender ou para atacar, né. Em razão disso, por exemplo, um hacker responsável pela segurança de uma determinada empresa, ele poderia, como uma forma de trollagem mesmo, né, o termo seria precisamente esse, por exemplo, realizar um deface no computador, no dispositivo informático do invasor. Então, ele poderia deletar arquivos desnecessariamente, ele poderia instalar ali algum software malicioso para posteriormente danificar o computador dele, enfim. São danos que ultrapassam o que seria a legítima defesa. E são danos que são típicos de serem realizados dentro da comunidade da segurança informática e da comunidade hacker, né? Nesse caso, se o responsável pelo hackback realiza esse tipo de dano, ele pode, sim, fazer com que a operação dele perca o manto da legítima defesa e, portanto, as provas obtidas por eles podem se tornar ilícitas. E, por fim, um caso um pouco mais problemático é quando os responsáveis por conduzir uma operação de hackback, eles realizam danos a terceiros em meio ao hackback. Então, imaginem o seguinte, né?
um hacker, para ele invadir um servidor, um computador de uma empresa, ele pode se utilizar de computadores de terceiros. Ele pode infectar outras redes, ele pode criar exércitos de botnets, né, que são outros computadores que são infectados e são mobilizados no momento de ataque, né, e muitas vezes esses terceiros não têm consciência de que eles estão sendo utilizados para realizar um outro ataque, né, para empreender um ataque cibernético. Nesse caso, se a operação de hackback for pouco cuidadosa, para parar um ataque contra o sistema que eles estão defendendo, o dispositivo que eles estão defendendo, eles podem causar um dano a um terceiro. Nesse caso, a operação de hackback poderia exceder os danos necessários, né? No caso não ao dispositivo do invasor, mas ao dispositivo de um terceiro inocente, né? E na medida que ela causasse esses danos além do necessário, esses danos ao terceiro, ela poderia fugir do manto da legítima defesa, e fugindo do manto da legítima defesa, as provas que eles obtivessem poderiam ser consideradas ilícitas, né? Então, para concluir, né, a conclusão que eu chego em geral com essa apresentação é que as provas obtidas para que as provas obtidas nas operações de hackback sejam consideradas lícitas, é necessário que a operação de hackback se amolde perfeitamente à legítima defesa, tal qual é descrita no artigo 25 do Código Penal. Então, é necessário ter uma estratégia de compliance importante nas empresas que optem por essa estratégia de segurança informática, para que as provas que elas eventualmente obtenham não sejam inutilizadas para a responsabilização do criminoso informático. Aqui vão as referências bibliográficas para quem tiver interesse. Isso. Muito obrigado. Mais uma vez, agradeço os professores, agradeço a FMU do espaço. E é isso. Agradeço também a atenção dos colegas. Lucas, parabéns pela apresentação, também muito didática, trazendo aqui os principais aspectos do tema, mostrou aprofundamento, pesquisa. Eu vi, inclusive, eu conversava com a professora Lidiane, e ela me falou que você tem interesse no mestrado em Direito da Sociedade e da Informação, que é o mestrado aqui da FMU, e tenho certeza que você vai poder continuar desenvolvendo esse tema, ou outro que seja ligado a esse, no mestrado. Então, gostaria de parabenizá-lo também pela excelente exposição, pela excelente palestra a respeito do seu tema. E com isso, nós fechamos o nosso evento de hoje, fechamos aqui muito bem o nosso evento de hoje. Nós tivemos a demonstração, mais uma vez, da força dos nossos alunos, que seja pela Atlética, seja pelo GERC, seja pelos expositores que estavam aqui presentes hoje, pelos palestrantes que estavam aqui presentes hoje, mostraram todos muita dedicação às atividades que desempenham. Então, gostaria novamente de agradecer a todos os nossos alunos que contribuem enormemente para que o curso tenha o destaque e a tradição que tem. Todos vocês hoje, mais uma vez, demonstraram isso. Agradeço, então, nominalmente ao pessoal da Atlética, que completa aqui os 40 anos, parabenizando novamente. Agradeço ao GERC, ao Matheus, à Natália, que ainda estão aqui conosco. Agradeço ao Israel e ao Lucas pela apresentação. E agradeço à professora Lidiane e ao pessoal do estúdio pela transmissão. Muito obrigado a todos, pessoal. E nos vemos à noite. Participem. À noite nós teremos a palestra com o coordenador do mestrado, o professor Ricardo Liebel-Waldman, que vai falar sobre um tema bastante relevante, ligado também ao direito da sociedade e da informação. Muito obrigado e até a próxima, pessoal. Tchau.